Vamos orar, então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, né, neste nosso encontro. Vou pedir para o pastor Silvio. Pastor Silvio, liga o seu som aí, e o pastor, então, vai orar por nós, pelo nosso encontro desta manhã. Pode ligar o pastor Silvio. Já Isso. liguei. Tá. Ore por nós, por favor, para o nosso encontro ser abençoado pela unção do conhecimento do nosso Deus. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, a fidelidade da tua palavra, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia, Senhor, e nós podemos sentir, Senhor, as tuas misericórdias. Podemos sentir a tua graça, Senhor, o teu amor sobre nós, mesmo, Senhor, com tanta luta, Senhor, que a tua igreja, o teu povo tem passado. Mas, Senhor, obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa aula de teologia, Senhor, por mais conhecimento que nós podemos adquirir através da tua palavra, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada um, Senhor, participante desse grupo, Senhor, sobre as famílias da igreja, as famílias do teu povo, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua unção, como teu servo, o pastor Kenji, disse, Senhor, que a tua unção de conhecimento, de sabedoria, de graça, seja sobre nós, Senhor, sobre esses dias, porque é o que nós estamos precisando, Senhor. Muitas vezes entender tudo e temos a certeza que através da tua palavra, o Senhor revela a tua boa, perfeita e agradável vontade em nós e no meio do teu povo. Amém. Pedimos mais uma vez, Senhor, abençoe o pastor Kenji, Senhor, na condução desta aula, e que nós possamos ser agraciados pela tua presença e pelo teu poder, o que já te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Silvio. Bom dia a todos mais uma vez. Ontem nós tivemos uma notícia muito abençoada, que foi a própria Elaine, membro da nossa igreja, Elaine Castelo Branco, por quem nós estávamos orando, né? Ela mesma enviou um áudio para mim, né? E esse áudio eu compartilhei no grupo de intercessão da nossa igreja. Ela estava entubada, ela foi passando mal para o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano. Estava no oxigênio quando ela mandou a primeira mensagem para mim. Estava com medo, né? E foi a última mensagem que eu tinha recebido dela. Dali ela foi para a UTI, foi entubada e ficou vários dias lá internada, entre a vida, literalmente, entre a vida e a morte, né? Nós tínhamos alguém lá dentro da UTI que podia passar as informações sobre ela, né? E ela, então, sobreviveu, graças a Deus, mandou o próprio áudio, né? O áudio com a voz dela, e está com algumas sequelas, né? Como o pessoal do grupo de oração pôde ouvir, está com dificuldade para andar, né? Que é uma das sequelas da Covid, mas está viva, né? Então, nós estamos gratos porque Deus tem respondido às nossas orações. Muito bem, então vamos voltar à nossa introdução ao Antigo Testamento, lembrando que é chamado de Antigo Testamento porque é o antigo pacto que Deus fez com o seu povo, né, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor vem, ele estabelece o novo pacto ou a nova aliança. Então, sob o antigo pacto ou o Antigo Testamento, nós temos registrados 39 livros que são classificados, divididos de uma forma, vamos assim dizer, ordeira, não está de qualquer forma. Os 39 livros não foram ali colocados de qualquer maneira. Eles foram colecionados e eles têm categorias, né, que vocês vão poder distinguir, nós estamos apontando isso. Então, a primeira categoria, o primeiro bloco de livros, que são 5 livros, nós chamamos, então, de livros da lei, né, ou a lei.
ou a Torá, que significa instrução, de Gênesis a Deuteronômio, como nós vimos. A próxima categoria são os livros chamados históricos, né? De Josué a Ester. Depois nós teremos os livros poéticos, né? De Jó a Cântico dos Cânticos. E, finalmente, os livros proféticos, né? Que vai começar com Isaías e vai terminar em Malaquias, sendo que de Oséias a Malaquias nós temos os livros dos profetas menores, né? Então, Isaías a Daniel, nós temos os livros proféticos maiores, né? Profetas maiores, porque escreveram mais, e profetas menores, porque os seus escritos são menores em termos de extensão, né? Se comparados com os primeiros, né? De Isaías a Daniel. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os livros históricos, que começam com Josué e terminam no livro de Ester. Esses livros, né, de Josué a Ester, vão contar, então, a história da conquista de Canaã, né, e todo o desenrolar da história de Israel a partir da conquista de Canaã. Então, vocês viram que de Gênesis a Deuteronômio, nós temos a criação de tudo, tá? O início da nação de Israel, né? Com Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, e vai seguindo até o Egito, né? A escravidão de Israel no Egito, a sua libertação e a sua caminhada, a caminhada do povo de Israel na direção da terra prometida, e vai terminar exatamente em Deuteronômio, nas fronteiras da terra prometida. Então, Moisés vai estar vislumbrando a terra prometida, ele não vai entrar, né? Já explicamos por quê. Ele está vislumbrando a terra prometida, ele vai morrer ali na fronteira com a terra prometida, e Josué, então, vai assumir a missão de conquistar a terra prometida, né? Então, Deus vai se manifestar a Josué, encorajando-o, né? E aí nós entramos no livro próprio de Josué, que nós, teologia conservadora, cremos que o livro foi escrito pelo próprio Josué. Josué completou o livro do Deuteronômio e, obviamente, para nós, ele escreveu o livro que leva o seu nome. Então, o livro de Josué pode ser dividido em três grupos também, três partes. Aí agora eu vou pedir ajuda para o Daniel, se você puder colocar os slides. Então, o slide, deixa eu ver que número que é esse slide aqui. 40. Tá. De uma forma bem simples, né? O livro de Josué pode ser assim estruturado. Então, nós temos a conquista da terra, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos a distribuição da terra prometida, capítulo 13 ao 21, e a aliança na terra prometida, 22 a 24. O que acontece, então, com o livro de Josué? Nós temos a entrada de Josué, né, com o povo de Deus, já na conquista, né, em guerra, né, vai ser a partir de batalhas, de guerras, né, que eles vão precisar conquistar a terra prometida, porque essa tinha sido a ordem de Deus também, para que expulsasse, então, o povo que estava instalado lá em Canaã. E vocês, desculpem, vocês vão se lembrar, então, que o primeiro grande obstáculo para Josué foi a cidade de Jericó. Mas um pouquinho antes de Jericó, Josué, ele manda espias, né, para Jericó, no capítulo de número 2, né? E eles são salvos
por Raabe, né, que era uma meretriz, né, cuja casa ficava exatamente instalada sobre um dos muros de Jericó, né? Então, esses espias voltam para Josué, dão o seu relatório, e Josué, então, começa a caminhar na direção da cidade de Jericó. No capítulo 3, nós vemos que Josué teve uma experiência especial com Deus, né? Quando eles tinham que atravessar o Rio Jordão, e o Rio Jordão, então, secou para que eles pudessem atravessar a pé enxuto. Isso foi um sinal de Deus para Josué. Por quê? Moisés, ele teve o Mar Vermelho dividido ao meio, né, para que o povo passasse a pé enxuto para a outra margem. E quando Deus permite que o Rio Jordão seque para que Josué e todo o povo atravessasse o rio a pé enxuto na direção de Jericó, Deus estava dando a seguinte mensagem para Josué: assim como estive com Moisés, estou com você também, que foi a promessa no primeiro capítulo, né? Capítulo 1, nós gostamos muito do versículo de número 9, né? Quando Deus diz a Josué para ele não ter medo, né? Porque ele estaria com ele onde quer que ele andasse. Muito bem. Então, nesse primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos todas as batalhas que eles se envolveram para a conquista de Canaã. No segundo bloco, do capítulo 13 ao 21, começa, após as conquistas, começa, então, a distribuição da terra. E vamos lembrar que a tribo de Levi não receberá uma porção, né, das terras conquistadas, porque a porção de Levi, da tribo de Levi, era o próprio Deus. Então, essa tribo, então, ela precisava apenas de cidades onde iriam morar, tá certo? Mas eles serviriam perpetuamente ao Senhor, e por isso que eles não tinham uma porção da terra conquistada. E aí, ao final, né, tendo depois distribuído toda a terra, tudo certinho, então ele vai mais uma vez diante do povo, Josué, diante do povo, confirmar a aliança com Deus, né? Então, mais uma vez, ele vai reunir o povo para falar sobre a lei, vai exortar o povo para permanecer fiel à lei, né? E no último capítulo nós vamos encontrar aquele versículo que nós gostamos também de ler, né? Quando Josué, então, desafia o povo a continuar a servir a Deus, né? Então, ele diz, olha, eis aí os deuses dessa terra e o nosso Deus. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Nós gostamos muito desse versículo, né? E aí, então, ele fecha com essa renovação da aliança, ele fecha, e o livro, né, também, mais uma vez, fecha com a morte de Josué. Obviamente, não foi ele quem fechou o livro que leva o nome dele, né? E provavelmente foi Samuel, né, que fechou o livro de Josué, ok? Depois vocês vão anotando as dúvidas que vocês têm em relação aos livros, que só estamos colocando aqui a introdução de cada livro, para vocês terem uma ideia geral, né, de cada livro que compõe o grupo que nós estamos estudando os livros históricos. Daí nós entramos em Juízes. Pode colocar o próximo slide, por favor, Daniel. No livro de Juízes, aí nós verificamos, né, que a conquista da terra prometida não foi completa, né? Nem mesmo Josué conquistou tudo aquilo que deveria ter conquistado. A terra prometida por Deus, né, ao povo de Israel
era muito maior do que aquela que eles conquistaram, né? Vocês vão perceber também que quando Israel entra em Canaã, vai acabar fazendo aliança com povos que não deveriam ter feito aliança, era para ter expulsado todos, era para ter derrotado todos, mas eles não fizeram isso, né? Muito pelo contrário, algumas tribos, inclusive, fizeram essas alianças que não foram da vontade de Deus. E a terra prometida seguia, na verdade, até o Eufrates. Era muito além da Tigre e Eufrates, né? Era muito além daquilo que eles haviam conquistado, mas estavam ali. Quando morre Josué, né, com Josué havia uma liderança única, centralizada, né? Depois da morte de Josué, entramos na era mais caótica da história de Israel, que é a era dos juízes, tá? Nessa época mais caótica, ela é caracterizada por vários líderes que vão se levantar com a missão de salvar ou libertar Israel dos seus opressores. Esses líderes serão chamados de juízes, tá? Para que você tenha uma ideia do tempo dos juízes, se você for no último capítulo, né, de Juízes, que é o capítulo 21, você vai lá, vamos abrir lá em 21, Juízes 21, no versículo 25, que é o último versículo, você vai ler: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, você tem uma ideia de como era o período dos juízes, né? Sem uma liderança só, sem uma liderança centralizada, cada um fazia o que julgava ser certo, tá? É por isso que nós falamos que é o período mais caótico da história de Israel. Bom, os juízes começam a aparecer a partir do capítulo 2, né? Na verdade, o ciclo dos juízes começa a partir do capítulo de número 2, versículo de número 6, né? Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então, cada um foi a sua herança. Então, Josué despediu, todo mundo saiu da presença dele e cada um foi seguir a sua própria vida. E com isso, obviamente, as tribos, né, começaram a se desviar dos caminhos do Senhor, né? Povos pagãos começaram a fazer, aliás, o povo de Israel, como eu disse, fez aliança com povos pagãos, e aí o que aconteceu? Houve o desvio, e no desvio houve o ataque de inimigos contra Israel, porque era isso que Deus havia dito que aconteceria. Se eles se desviassem, haveria então problemas. Então começaram então a surgir inimigos. E quando esses inimigos surgiam, então Deus levantava líderes para libertar da opressão desses inimigos. Os inimigos mais notáveis que nós temos, né, no livro dos Juízes são os filisteus, né? Então os filisteus surgem nesse contexto. Era um povo assim forte, economicamente forte, né? Por causa do comércio que eles tinham, né? Mas eram muito, a coligação entre os filisteus era forte o suficiente para ameaçar a unidade de Israel. Então Deus vai levantar vários juízes, né? Não somente contra os filisteus, mas contra outros povos, midianitas, né? Enfim, e vai surgir aqui aquele juiz que nós mais conhecemos, que é Sansão, né? Então, a história de Sansão encontra-se aí no livro de Juízes, tá ok? Aí, no fechamento do livro de Juízes, nós temos uma espécie de um apêndice, né? Que conta a história, né,
dos levitas, erros dos levitas, né? É uma história meio complicada, né? Porque é uma história de horror, vamos assim dizer, né? Porque há uma criação, não é uma criação, há um levante aqui, né? Entre os próprios israelitas, né? Os israelitas lutam entre si, esse é o erro, né? Eles lutam entre si por causa de uma cidade chamada Laís, né? E depois também temos aquele caso do levita e a sua concubina, né? E o levita perde a sua concubina, ela morre depois de ser abusada, né? E ele então, o levita, ele pega o seu cadáver, ele vai partir o seu cadáver em vários pedaços, né? E vai mandar cada pedaço para as tribos, né? E aí então vai ter uma outra guerra civil, né? Porque os israelitas vão vingar, né, o que ocorreu com esse levita, né? E os benjamitas, que foram os causadores dessa tragédia, serão destruídos, serão derrotados pelos seus próprios irmãos, mas aí vai se verificar que vai precisar ajudar os benjamitas a manterem. A derrota dos benjamitas foi tão terrível que os israelitas vão arranjar mulheres para os benjamitas, para que eles não perdessem a descendência, não perdessem a herança. Então, nós temos aí um apêndice do capítulo 17 ao 21, né, tratando dessa história confusa dos levitas, mas lembrando que era um período de confusão a história dos juízes. Ok? Próximo slide, por favor, Josué. E aí, ainda na época dos juízes, nós temos uma história, a história de Ruth, tá? Ela está na época dos juízes ainda, né? Então, nós temos a Noemi e o seu marido passam por necessidades na terra de Judá, e eles saem e vão morar na terra dos Moabitas, tá? Então, era uma coisa já, como é que eu posso dizer, não correta, né? Porque eles haviam conquistado Judá, né? As terras de Judá, era para ficar lá. Mas eles estavam passando por necessidades, por fome, e aí então eles vão para Moabe. E lá então a Noemi, né, e suas noras, que não são do povo de Israel, não são da aliança, para vocês terem uma ideia, como a coisa estava totalmente assim, não descontrolada, né, mas estava confusa, né? O seu marido e seus filhos morrem e fica somente ela e as suas noras, que são estrangeiras, né? Então, Noemi, sabendo do costume da época em que a mulher que perde seu marido e perde seus filhos homens, qual era a situação que a mulher enfrentava, ela disse às suas noras para elas voltarem para a casa de seus pais, né, para que pudesse sobreviver. E somente Ruth fica com ela. Ruth, então, acompanha Noemi de volta para a terra de Judá. Ali ela conhece o Boaz, que tinha uma boa condição financeira, vamos dizer. Ele poderia ser o seu resgatador, né? O resgatador, o remidor, né, faz parte da lei de Moisés, né? Então, quando uma mulher casada com um homem, né, ficasse viúva e não tivesse filhos em Israel, sendo ela do povo de Israel, então, né, o seu parente mais próximo do marido, né, um irmão, né, um tio, um sobrinho, aquele que tivesse sem compromisso, deveria assumir a viúva como sua mulher, e o primeiro filho que nascesse dessa relação não seria filho desse homem, mas seria filho daquele que morreu.
Então, essa era a lei do levirato, tá? Então, Ruth vai conhecer o seu possível resgatador, que é Boaz. Mas Boaz, ele vai mostrar a Ruth que existia alguém antes dele que tinha esse direito de tomá-la como esposa. Mas ele promete a Ruth, né, no capítulo 3, né, que ele vai ser o seu remidor, o seu resgatador, se aquele que está na frente dele não assumisse o compromisso. Ele podia, né, isso podia acontecer, né? Daquele que fosse o remidor, o possível remidor, ele poderia dizer, não, eu não quero. Então, a oportunidade passa para o seguinte, e o seguinte seria Boaz. E isso acaba acontecendo. Capítulo 4, então Boaz é o resgatador de Ruth, ele assume Ruth, ele então o casal recebe a bênção de Noemi, né? E no final do livro de Ruth, nós temos uma pequena genealogia. Lembrando que Ruth, né, deu à luz Obed, né? Obed vai ser o pai de Jessé, e Jessé será o pai de Davi. É exatamente assim que termina o livro de Ruth. Versículo 22, 4, 22. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então, desse casamento entre Boaz, um resgatador, um remidor, e Ruth, uma moabita, ela nasce, então, aquele que seria o ascendente de Davi, né? Estava dentro dos planos de Deus. Próximo slide, por favor. Entramos agora nos livros de Samuel, né? Samuel foi o último juiz que reinou, liderou sobre Israel. Samuel era juiz, sacerdote e profeta, um dos maiores líderes em Israel, tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, aqui nós vamos fazer a introdução aos dois livros que levam o nome dele, tá? Primeiro e segundo Samuel. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos a história de Eli e Samuel, né? Lembrando que Samuel, ele foi consagrado ao Senhor muito pequeno. Logo depois que ele deixou de mamar, né, a sua mãe, que havia prometido consagrá-lo ao Senhor todos os dias da sua vida, né? Ana era estéril, vocês se lembram disso? Ela era estéril, e aí ela prometeu que se ela tivesse um filho, prometeu isso ao Senhor, ela o daria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E isso foi exatamente isso que aconteceu. Então Samuel começou a servir ao Senhor muito, muito pequeno, né? Ele estava debaixo dos cuidados do sumo sacerdote Eli, que já estava idoso, né? E ali então ele recebe a sua chamada, a sua vocação, né? Lá no tabernáculo, quando Deus fala com Samuel numa visão no capítulo 3. Ele tinha dois filhos maus, né? Hofni e Finéias, né? Eram maus. Os dois filhos deveriam suceder o pai, mas Deus não permitiu, né? E numa batalha contra os filisteus, né? Os seus filhos são mortos, né? A Arca da Aliança é tomada pelos filisteus e Eli, então, ele sofre um ataque cardíaco quando recebe a notícia da derrota de Israel e que a Arca da Aliança havia sido tomada. E aí ele acaba morrendo, né, com ataque cardíaco. Tudo indica que foi um ataque cardíaco, ok? Bom, depois do capítulo 7, nós temos a história de Samuel e Saul, né? Então Samuel vai assumir o lugar de Eli, né? E ele também vai ter dois filhos, e esses dois filhos, infelizmente, também serão maus.
parece que Samuel não aprendeu nada com a história dos filhos de Eli, né? Tanto que quando ele fica velhinho, né? Samuel fica velhinho, os israelitas pedem para ele um rei, né? Samuel fica muito bravo, né? Porque ele sabe que com isso eles estão fazendo uma referência aos seus filhos, aos filhos de Samuel, mas Deus diz a ele que ele deveria aceitar. Então, o primeiro rei que surge é da tribo de Benjamim, né? E é o rei Saul. Então, começa a história de Saul. Aí, então, Saul, sendo coroado, ele vai começar a exercer o seu trabalho como o rei, mas ele é um rei, vamos assim dizer, descabeçado, né? Impulsivo, né? Inconsequente. E Deus, então, vai escolher outro para ocupar o seu lugar, que é Davi. Então, nós temos a história de Saul e Davi, a partir do capítulo 16 do primeiro livro, e vai até o segundo livro de Samuel, capítulo 1, né? A história de Saul e de Davi. Saul é morto em campo de batalha, juntamente com Jonatas e outros filhos, e Davi, então, é proclamado rei de todo o Israel. Então, sua história, a partir do capítulo 2 do segundo livro de Samuel até o capítulo 20. Então, ele vai crescer, ele vai dominar, ele vai ser vitorioso, tal, mas também ele vai falhar, né? Quando, por exemplo, do homicídio do seu soldado leal Urias, né? Então, ele vai cometer o pecado de adultério combinado com homicídio, né? Mas Deus vai perdoá-lo, ele vai se arrepender, né? Vai perdoá-lo, enfim, essa é a história mais difícil que nós encontramos de Davi, né? Muito bem. Aí, então, no capítulo 21 ao 24, nós temos, então, Davi dando graças ao Senhor. Ele ainda comete mais um pecado, né, no capítulo 24, que encerra essa história de Davi, no livro de Samuel, no segundo livro de Israel, né? Ele comete mais um pecado, que foi o recenseamento dos seus soldados, né, do número dos seus soldados, e só para ver o tamanho da sua grandeza, da sua glória, né? Foi um momento de loucura de Davi, e Deus, então, o castiga, né? E a praga se abate sobre Jerusalém, mas depois Deus perdoa a Davi. Davi vai edificar um altar no lugar onde era propriedade de um tal de Araúna, a eira de Araúna, o Jebuseu. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, introdução ao livro dos reis, primeiro e segundo reis. Nós temos aí a história, então, dos sucessores de Davi, né? Davi vai morrer, né? E aí começa aquela disputa do reino, etc. e tal, e vai surgir, então, Salomão, filho daquela que provocou toda aquela situação de Davi, né? E Urias, certo? Batseba. Salomão vai ser proclamado rei. Ele, no momento que ele tem um encontro com Deus, ele vai pedir ao Senhor que Deus lhe dê sabedoria, e o Senhor concede isso a ele. Salomão vai ser o construtor do templo, então, a partir de Salomão, não haverá mais um tabernáculo com tenda, né, com aqueles panos, etc. Então, não será mais uma tenda, mas será uma edificação majestosa, tá? Até porque Davi havia sido impedido por Deus de construir o templo, né? Porque Davi era um homem, segundo Deus disse, um homem com as mãos sujas de sangue, porque foi muita violência, né? Muita guerra com Davi, e Salomão reinaria num período de paz. Então, era mais apropriado para Salomão, seu filho, construir o templo em tempos de paz, né? E Salomão, então, também tem a vantagem que Davi tinha já
comprado, né, vamos assim dizer, todo o material necessário para a construção do templo. Então, Salomão só precisou edificar, né, o templo de Jerusalém, ok? Salomão vai ter um número enorme, né, de mulheres, de esposas e concubinas, chega ao número de 1000, e são essas mulheres, então, que serão a desgraça de Salomão, porque ele vai se desviar dos caminhos de Deus, ele vai servir aos deuses dessas mulheres, do seu harém, né? E isso vai provocar a divisão do seu reino. Salomão ainda, né, não verá isso com seus próprios olhos, mas no final da sua vida, no final do seu reinado, ele vai conhecer algo que ele não tinha tido contato, ou tinha experiência no início do seu reinado. Ele vai ter muitos inimigos, ele vai ter que correr atrás desses inimigos, e aí ele vai morrer e vai ter já um inimigo estabelecido, que é Jeroboão, que depois se tornaria rei de Israel, reino do norte. Então vamos lembrar que quando Roboão, o filho de Salomão, assumiu no lugar do pai, né, Roboão acabou provocando o povo de Israel, que já estava assim sofrendo com os pesados tributos, impostos que foram pedidos, né, cobrados pelo pai Salomão, porque era uma riqueza enorme, né, que tinha que ser mantida. E para manter essa riqueza enorme, a glória do seu reino, pesados impostos eram cobrados do povo, e o povo já estava insatisfeito. Roboão não foi sábio, né? E aí ele provocou a divisão do reino, ok? Então o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte, cuja capital ficou Samaria, e era também chamado de Israel, ou seu nome poético, Efraim. Então, o reino do norte era conhecido como Israel ou Efraim. E o outro reino, o reino do sul, ficou sendo com Judá, né, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, que ficou ao lado de Judá, ok? Então, nós vamos ter como capital Jerusalém, né? Então, reino de Judá e capital Jerusalém. Reino de Israel e capital Samaria, e eles vão ficar ao norte, né? Então, o reino de Judá, então, nós temos a história deles, do reino, a partir do capítulo 17 de 2 Reis, né? Até o capítulo 25, o final do segundo livro dos Reis. Aí nós vamos entrar em Crônicas, né? Pode passar o slide, por favor? Qual a diferença entre Crônicas e Reis? Vocês vão perceber aí que vai contar, e até certo ponto, vai contar a mesma história, né? Com a diferença que tem uma genealogia, né, no começo do primeiro livro de Crônicas, mas vai contar a história do Reino Unido, vai contar a história da divisão do reino, e depois das graves greves e crises que eles passaram, do reino reunificado, capítulo 29 a 36 do segundo livro de Crônicas. Qual é a distinção entre Reis e Crônicas, né? Crônicas vai contar a mesma história, mas a ênfase de Crônicas será a história do reino de Judá, tá? Então, a ênfase de Crônicas é o reino de Judá, embora vai fazer referência ao reino do norte também. Os livros dos reis vão contar a história dos dois reinos, mas os livros de Crônicas vão dar ênfase ao reino do sul, tá ok? Então, é por isso que você acaba encontrando informações, vamos assim dizer, repetidas no livro de Crônicas, ou nos livros de Crônicas, tá? A partir do capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, nós vamos encontrar os bons reis, né, de Judá, que, numa época em que o reino de Israel já não existia, vamos lembrar também de outro episódio que eu não falei. O reino de Israel, ele foi só governado por reis
maus. O Reino do Norte só teve reis maus. O Reino do Sul teve uma alternância entre reis bons e reis maus. O Reino do Norte foi o primeiro a ser destruído no século VIII a.C., né? Então, os assírios vieram, o Império Assírio veio sobre o Reino do Norte e o destruiu completamente, ok? Mas deixaram o povo pobre na terra, ok? E sobra somente o Reino do Sul. Enquanto o Reino do Sul existia, os sobreviventes do Norte acabaram meio que se agregando ao Reino do Sul. Por isso que se fala de reino reunificado. Só que não tinha mais a mesma glória do reino de Davi, ou do tempo de Davi e Salomão. Tá? No Reino do Sul, então, a partir do capítulo 29, nós vamos ter reis bons e reis maus, como nós estamos falando. Isso foi durante toda a história do reino de Judá, mas marca a história do rei Ezequias, no capítulo 29. Tá? Então, do 29 ao 36, antes da queda de Judá, né, porque Judá também vai ser castigado, Deus vai fazer com que o Império Babilônico venha contra Jerusalém e destrua Jerusalém. Até o capítulo 36, nós temos, então, um pouco dessa história do reino reunificado, ok? E vai terminar, então, com o cativeiro de Judá, né? Então, o Império Babilônico vem, destrói Jerusalém e leva cativos para a Babilônia. Muito bem, próximo slide. Eles vão ficar na Babilônia 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, né? Vão ficar 70 anos lá na Babilônia, e quando vão se passar o governo babilônico, né? O Império Babilônico vai ser derrotado pelo Império Medo-Persa, e quando os persas assumem o comando, o rei Ciro, o persa, ele libera, né, os israelitas para que retornem à terra prometida. Então, a primeira leva de exilados ou ex-exilados, né, vem para a terra prometida, né, de novo, depois de 70 anos, e a sua história é contada pelo escritor Esdras, tá? Então, Esdras vai contar a história da primeira leva que volta para Jerusalém, com a missão de reconstruir o templo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Depois, ele mesmo também vem a Jerusalém, capítulo 7 ao capítulo 10, né, para consolidar a reconstrução do templo e também para dar unidade, né, ao povo que agora está habitando em Jerusalém e em suas cercanias. Juntamente com o livro de Esdras, pode passar o próximo slide, por favor. Nós temos Neemias, que é considerado um dos maiores líderes de Israel. Tá? Neemias era um copeiro do rei, era um escravo do rei, né? Do rei persa, mas mesmo assim ele conseguiu, com a ajuda de Deus, tudo o que precisava para regressar a Jerusalém. Agora a sua missão era a reconstrução dos muros da cidade. Então, Esdras está focado na reconstrução do templo e Neemias está focado na reconstrução dos muros. Aí ele tem um breve retorno para a Pérsia, depois ele volta, né, com outra leva de exilados, e ali, então, ele também promove a reconstrução da comunidade. Então, primeiro vem Esdras, depois vem Neemias. Esdras vem para a reconstrução do templo, que foi destruído pelos babilônios, e Neemias vem para a reconstrução da cidade. Fala-se dos muros, mas é da cidade que tinha sido destruída pelos babilônios também. Próximo slide, por favor. E aí o último livro histórico, o livro de Ester, né? Então, Ester surge no contexto do reino persa,
Esther é uma história que acontece antes de Esdras e Neemias, né? Esther vai ser uma princesa uma das jovens que será escolhida para fazer parte do harém do rei, mas ela vai se tornar a predileta do rei, tá? E aí toda a história de Esther fica girando em torno de um homem chamado Hamã e o seu adversário judeu chamado Mordecai, né? Hamã queria o lugar de status, um lugar especial ao lado do rei, né? E tinha bronca, né, de Mordecai, né? Porque Mordecai se recusava a dar honras a Hamã, que era o general do rei, né? E aí então Hamã ele faz toda uma intriga para que Mordecai seja executado, bem como todos os judeus. Nunca Hamã imaginaria que Esther seria uma judia, tá? E aí, então, o estratagema dele falhou, Mordecai não só é poupado como honrado, e Hamã, então, é executado na própria forca que ele mandara construir para enforcar Mordecai, tá? E, bom, aqui nós temos aquela informação também, que uma lei medo-persa, uma vez assinada pelo rei, não pode ser cancelada, tem que ser cumprida. Uma lei persa, uma vez publicada, assinada pelo rei, não podia ser cancelada. Então, como o rei havia decretado que os judeus deveriam ser perseguidos e mortos, porque eram inimigos do reino, então ele teve que fazer um outro decreto para dar aos judeus a possibilidade de se defender, né? Quem fosse persegui-los, o rei dava ao povo judeu a autorização de se defender, e isso graças a Esther, né, que estava ao seu lado e salvou, então, os judeus lá na Pérsia, né? E termina, então, no capítulo 10, né, com um destaque no nome de Mordecai, que era tio, né, da Noemi, da Esther. Nós estamos mudando os nomes daqui das heroínas. Então, Mordecai, então, tem aqui um destaque no capítulo 10, né? Vez que ele teve um papel importante na salvação de judeus na Pérsia. Muito bem, pode tirar o slide, por favor? Foi bem rápido, irmãos, muito rápido, né? Bem superficial, né? Então, nós fizemos uma viagem panorâmica dos livros históricos, né? Passamos por cima de muitos detalhes, mas abrimos agora a oportunidade para perguntas. É claro que o número de livros aqui é enorme, né? Mas se você tiver alguma pergunta, né, que possa responder, nós vamos abrir, então, para essa oportunidade. 10 de cada vez. Pastor? Oi. É o Davi. Pode falar, Davi. Enquanto o pastor falava, me chamou a atenção uma palavra do pastor que disse que Samuel não se agradou quando o povo pediu um rei, né? E eu não sei se eu ouvi corretamente, mas parece que ele ficou incomodado, nas palavras do pastor, ele ficou incomodado por causa dos filhos dele. E tudo que eu li a respeito, ele ficou incomodado porque o povo rejeitou a Deus, né? E não necessariamente por causa dos filhos dele, que eram maus, né? Os filhos deles eram maus. O pastor falou realmente que ele ficou incomodado por causa dos filhos ou porque eles rejeitaram a Deus quando pediram um rei? Sim, as duas coisas, Davi, né? Em primeiro lugar, como um ser humano, né? E como nós conhecemos a nossa natureza, né? Pai e mãe, né, querem seus filhos num bom lugar,
querem os seus filhos sendo prósperos, bem-sucedidos, e é claro que Samuel tinha alguma expectativa em relação aos seus filhos para que eles pudessem sucedê-lo na liderança de Israel, né? Seria uma liderança humana, porque até a história de Samuel, o que estava vigorando o povo, entre o povo de Israel, era a teocracia. Theos, Deus, cracia, governo. Então, era o governo de Deus. Então, Samuel apenas representava, né, esse Deus, porque Deus era o rei. Então, o rei era Deus e ele representava o rei. É claro que ele gostaria que seus filhos estivessem sucedendo a ele. Então, veja só, 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então, ele havia constituído seus filhos como juízes, percebe? Uhum. Então, ele imaginava o quê? Que isso ia continuar. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Eles eram juízes, eram líderes, estavam preparando-os para assumir o seu lugar. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Né? Então, olha só. Né? Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, uma cidade. Eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então, veja, a primeira informação que nós temos é que Samuel já tinha escolhido os seus sucessores, seus filhos, seriam juízes. Já estavam em Berseba, já estavam julgando, só que eu acho que eles eram meio brasileiros, né? Porque eles se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, né? E perverteram o direito. Estou brincando, tá, gente? Mas parece que o germe da corrupção está aqui, né? E o povo não gostou, viu que Samuel estava ficando velho, ia morrer, e esses dois que iam dirigir a nação, né? Então, eles pedem para Samuel um rei, conforme o costume de outras nações. Aí vem o aspecto teológico, né? Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Ninguém quer ouvir alguém falando mal dos seus filhos, né? Isso não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Versículo de número 6. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti. Como assim rejeitaram a ele? Não rejeitaram a ele. Mas quando rejeitaram seus filhos, estavam rejeitando a ele. Entenderam? Mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Entendeu? Então, veja só, tem os dois lados. O lado humano, de um pai que estava preparando seus filhos para serem juízes em seu lugar, e o povo rejeita. E também em relação ao próprio Deus. Deus era o rei de Israel. Desde Moisés até Samuel, quem era o rei de Israel? Deus. Deus era o rei de Israel. O que é que vai acontecer aqui? Eles estão pedindo um rei humano. Tá? Um rei humano. Então, as duas coisas ocorrem aqui. Porque o coração de Samuel ficou... ele se desagradou com essa petição do povo. Porque estavam rejeitando a ele, como Deus aponta, ele, Samuel e seus filhos, e também estavam rejeitando a Deus, algo que Deus vai frisar para Samuel. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, para que reine sobre ele. Ok, Davi? Sim, só achei que não está tão claro assim, essa inferência, me parece mais uma inferência, né? Quando fala que ele tomou as dores dos filhos, né? Não está tão claro no texto, inclusive nos comentários que eu li, não está tão claro que ele tomou as dores dos filhos. É mais essa sim. ressalva.
É assim, é um... Como é que eu posso dizer? É o que você falou, é uma inferência. Levando em conta a natureza humana, né? Sim. Você pode perceber, porque no versículo de número 1 e 2 do capítulo 8, há uma, vamos assim dizer, um destaque. Né? O nome dos filhos, né? Que eles tinham sido constituídos juízes, sim, né? Em Berseba, né? Dan e Berseba. Então, Dan é ao norte, Berseba ao sul. Né? Então, eles já estavam ali sendo preparados, muito próximos lá, ali de Judá, né? Na terra de Judá. Então, há uma referência aqui, um destaque aqui, versículos 1 e 2. 1 e 3. Aí, no versículo 4, né? Então, os anciãos vêm a Samuel e mostram a razão porque eles querem um rei. Quais são as razões? 2 razões. A primeira, você está ficando velho. Você está velho. Segundo, seus filhos, que deveriam te suceder, não estão nos mesmos caminhos que você. Então, queremos um rei. É duro ouvir um pai ouvir isso. Né? É duro o pai ouvir isso. E outra, Samuel não aprendeu nada com a triste história de Eli e os seus 2 filhos, Hofni e Finéia. Não aprendeu nada. Ele também teve 2 filhos homens, né? Eli tinha 2 filhos homens que deveriam sucedê-lo na liderança, né? Mas eles foram maus, como nós vimos, fizeram até perder a Arca da Aliança, né? E aqui no caso, Samuel com seus 2 filhos, Joel e Abias, os 2 também nos maus caminhos. Então, ele não aprendeu nada. Mas ele vai se ofender. Ele vai se ofender porque ele, apesar dos seus filhos serem maus, parece que ele não enxergou isso e deu a eles cargos de juízes de Israel. Percebe? Vejam só o peso disso. Infelizmente, a gente encontra isso. Por exemplo, a Márcia Castanha é professora, viu já, com certeza, muitas dessas situações. O filho é uma peste, né? Né? Mas o pai, né? A mãe, coloca lá em deusa, idolatra, etc. E é o professor que está errado. É a professora que está errada. Né? É a natureza humana. Samuel viu que seus filhos não andavam no caminho. Ele é inteligente. Sabia que isso estava acontecendo. Então, ele se ofende na hora. Aí vem a outra inferência também, mais do lado psicológico, né? Quando os anciãos chegam para Samuel e dizem: seus filhos não andam pelos teus caminhos. É uma crítica. Exato. E ele assume essa crítica. A culpa é minha. Por isso que ele vai ficar bravo, vai ficar ofendido, né? Essa palavra não agradou a Samuel. Agora, veja a resposta de Deus a Samuel. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, está no versículo 7. Em tudo quanto te disse, pode atender. Então, Samuel vai ficar com o coração mais apertado ainda, porque Deus está autenticando que seus filhos não andam, né, nos caminhos dele. Pois não te rejeitou a ti. Veja que Deus diz, não te rejeitou a ti, porque os filhos fazem parte essencialmente dos pais. Eles não estavam rejeitando a Samuel. Eles não falaram assim: olha, nos dê um Deus, nos dê um rei que fique no seu lugar, Samuel. Não é isso que eles pediram. Tá? Eles estavam falando: você está ficando velho, você vai morrer, então dê a nós um rei. Percebe? Então, por que Deus está dizendo não te rejeitou a ti? Porque era uma referência aos filhos dele. Aí ele vai dizer: olha, a rejeição não é contra você, é contra mim. É contra mim. Então, acalma o seu coração que essa rejeição é contra mim, não é contra você e seus filhos, é contra mim. Então, atende, pode atender. E é interessante porque, eu falei para vocês, era uma teocracia, né? Deus no governo. Agora, a partir do capítulo 8 de 1 Samuel, vai se transformar numa monarquia humana, tá certo? Dessa monarquia
vai do rei Saul, Davi, Salomão, Roboão, e aí vai seguindo. A promessa, a aliança de Deus de reino eterno foi para Davi e a sua descendência, tá certo? Então vai Davi, aí Davi, Salomão, Roboão, aí vai indo, até chegar em Jesus. Em Jesus, nós encontramos, portanto, a promessa sendo concretizada, porque Jesus é filho de Davi e se torna, então, o rei dos reis. Então, a teocracia é restaurada em Jesus. Percebe? Então, a teocracia até Samuel, aí desce para o nível da monarquia humana, né? Davi recebe a promessa de que seu trono jamais ficaria vazio, sempre teria um descendente de Davi no trono de Israel, essa promessa de Deus para Davi. Isso vai continuando até chegar em Jesus, que é filho de Davi. Olha só, e a teocracia é restaurada em Jesus. Tanto a monarquia, porque Jesus é filho de Davi, como a teocracia, porque Jesus é Deus. Nada escapa do controle do nosso Deus. Nada escapa. Então, aquela petição do povo que desagradou a Samuel fazia parte, portanto, dos planos de Deus. É por isso que Deus disse a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, porque isso faz parte da minha vontade. Não é interessante isso? Às vezes as coisas acontecem de uma maneira tão esquisita para conosco, né? Mas, na verdade, está nos planos de Deus, e somente depois é que nós vamos entender porque essa coisa esquisita, essa coisa confusa aconteceu conosco. Deus sempre está no controle. Sempre está no controle. Ok? Certo, Davi? Certo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu, por me ajudar a raciocinar. Vamos lá. Muito bem. Alguma outra pergunta, outra questão? Vocês estão acordados, né? Acho que estão, né? Tá bom. Vou deixar para o povo. Se o povo não perguntar, eu pergunto. Pastor, é a Márcia. Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Eu não sei se tem resposta em algum relato bíblico. É uma pergunta que foge até um pouquinho à aula, mas ela não quer calar para mim. Quando uma pessoa morre, o corpo físico, né? A gente fala assim, descanse em paz. Quando o corpo físico morre, o espírito tem consciência disso. E quando a gente fala descanse em paz, esse espírito fica, entre aspas, dormindo até o dia final, aí onde teremos um julgamento? Ok. A sua pergunta faz parte do tema de escatologia pessoal, tá? O estudo das últimas coisas em relação à vida pessoal, a vida do indivíduo, né? Então, faz parte de teologia sistemática, sim, né? E nós cremos o seguinte, né? Que quando da morte, nós já estudamos sobre a constituição do ser humano. O ser humano é uma alma vivente, onde possui a sua parte física, material, carnal, e a sua parte imaterial, o seu espírito, né? E quando o indivíduo morre, o seu corpo volta para a terra, né? E o espírito vai para a eternidade. Tá certo? Seja para a recompensa, seja para o castigo eterno. Isso é básico na teologia conservadora. Quando o indivíduo morre, aí você perguntou se o espírito tem consciência de sua morte. Nós precisamos, até vendo os vários relatos bíblicos, todos aqueles que relataram, pelo menos a grande maioria que relatou a sua experiência um pouco antes de morrer, tinha consciência de que iria morrer. Então, já estava com a consciência preparada para morrer. Por exemplo, Davi, né,
está prestes a morrer, né? Ele sabe que ele vai morrer, por isso ele vai dar as últimas instruções, né? Então, são exemplos, né, de homens, aqui na experiência bíblica, que demonstrarão para nós que já têm consciência de que deixarão este mundo. Então, obviamente, na morte, né, tendo sido separado, abrindo os olhos já na eternidade, né, ele sabe que o fato ocorreu, porque já estava preparado. Eu vou morrer. Prepare a sua, né? Eu vou morrer, né? E a morte é uma experiência muito natural, né? Quando Isaías vai falar com Ezequias, né? E Ezequias está muito doente, né? Então Isaías diz a ele: olha, você se prepare, né? Prepare suas coisas, porque você vai morrer. Né? E aí ele sai da presença de Ezequias ele ora a Deus. Senhor, eu não queria morrer agora, tal. Ele tem consciência do que é a morte. Então, essa consciência permanece, vai permanecer. Parábola do rico e do Lázaro. Né? Não se fala o que eles estavam pensando antes da morte, mas sabemos pela fala do rico, na parábola do Lázaro, né, que o rico sabe onde está e sabe que morreu. Percebe? Ele sabe que ele não está mais na terra. Ele sabe que ele deixou para trás 5 irmãos que estão seguindo o mesmo caminho que ele e que podem parar no lugar onde ele está. E ele não quer que seus irmãos sofram como ele está sofrendo. Consciência. Percebe? Consciência. Quando a gente fala descanse em paz, você tem uma expressão no Novo Testamento que é poética, né? Que fala dormiu, né? E então dormiu ou adormeceu, né? Tanto é que os adventistas acabaram pegando isso ao pé da letra, né? Dizendo que quando nós morremos, nós dormimos. É chamado essa doutrina dos adventistas de o sono da alma, e que só acordaremos naquele grande dia, né? O dia da ressurreição. Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, quando o Estevão é apedrejado até a morte, né? Ele é apedrejado até a morte. Então, está lá no capítulo 7 de Atos, né? E nós vamos ler no versículo 60, 7:60, Atos. Então, ajoelhando-se, ele está levando pedrada, gente. Ele está levando pedrada. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele vai agir exatamente como Jesus na cruz. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E aqui ele está dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, como é que está na sua versão? Márcia, pode falar. Adormeceu. Percebe? Percebe? Então, para o crente, é o descanso. É o descanso. Mas ele dormiu na sua morte, ele está dormindo até hoje, vamos assim dizer, né? Então, quando a gente abre em Apocalipse, vamos ler a respeito dos mártires da igreja, né? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo de número 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Estão no céu, gente. Estão no céu, tá? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e dormiam em beliches. É isso que você vê? Não. Não. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Estão muito despertos.
estão muito despertos. Percebe? E aí, o versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João respondeu, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavam suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Percebe? Então, não consigo enxergar aqui uma multidão roncando, né? Esperando ali o momento, né, para ser despertado. Não tem aqui. Percebe? Ok? Ok. Obrigada, pastor. Muito bem. Quem mais a respeito desse tema, né, ou do que nós acabamos de ver, dos livros históricos do Antigo Testamento? O pastor. Oi. A Sueli. Oi, Sueli. Eu queria fazer uma pergunta, mas é das outras aulas que eu tentei perguntar, mas como teve muita pergunta, não houve tempo. Não, mas pode perguntar. Quando nós vimos, quando Adão e Eva saiu do jardim, Deus falou para eles encherem a terra. Aí entende-se que casou irmão com irmão, certo? Depois acabou a terra novamente com a Arca de Noé. Aí entende-se que casou sobrinho com sobrinho, porque eram 3 casais. Só que aí depois teve a Torre de Babel, e quando vê a história de Abraão, o irmão dele casa com uma sobrinha. E eu não sei, não vi a descendência da Sarai na Bíblia. E esse dia uma amiga minha falou para mim que a Sarai era meia-irmã de Abraão. Eu queria saber se realmente isso é verdade, em que momento as pessoas deixaram de se relacionar com parentesco próximo, né? Bom, muito próximo. O casamento entre irmãos, quando ocorre a história de Abraão, quando ele já aparece a partir de Gênesis, capítulo 12, né? Quando começa a história de Abraão, nós percebemos que já não era necessário, né, o casamento consanguíneo, porque a população já havia se multiplicado. Tanto é que quando Abraão vai apresentar Sara, sua mulher, para o faraó e depois para o rei Abimeleque, né, ele tem medo, né, porque ela é bonita, é a primeira mulher que é descrita como uma mulher bonita na Bíblia. Ele vai, olha, eles vão achar sua beleza extraordinária, vão querer me matar e vão pegar você, né? Então, você não fala que é casada comigo, você fala que você é minha irmã, porque já era tido como tradicional, habitual, que irmãos não se dão em casamento, com essa informação, né? Então, você diz que você é minha irmã, então, não é casada, ok? Então, na época de Abraão, já era hábito não ter essa necessidade de casamento consanguíneo. No entanto, há uma prática, né, que era muito comum, né, embora todos fizessem parte da mesma linhagem, ok? Que houvesse casamento entre a tribo, né? Por exemplo, os judeus, então, se davam em casamento entre si, nem se misturavam com outras tribos, né? Que eram parentes também, né? Judá e Simeão, né? Então, a família, os descendentes de Simeão se davam em casamento entre si, de Judá entre si, de Dan entre si, de Azer entre si,
Então, isso só vai ser diferente depois das grandes derrotas, né, da destruição de Jerusalém, dos reinos, etc., que vão se dar em casamento entre eles, não importando de que tribo, né? Embora ainda haja essa preocupação até hoje, principalmente em relação à tribo de Levi, porque Levi vai continuar servindo a Deus no templo, existindo ou não, tá? Então, essa prática entre os parentes, tá? Isso era também muito tradicional, muito habitual. Agora, esse de um lado mais, como é que eu posso dizer? Irmão com irmão, isso já era tido como incesto. Já era um tabu, tá? Já na época de Abraão, já era um tabu. Já não podia ter irmão com irmão, ok? Agora, com parentes, né? Jacó, por exemplo, foi enviado por Rebeca para a terra da sua parentela para ele se casar com um dos parentes dela, Rebeca. Entendeu? Então, isso não tinha problema, porque ia ficar tudo dentro da família. Só não podia ser próximo como irmãos consanguíneos, mas dentro da família, dentro do clã, dentro da tribo, não havia problema nenhum, né? Na cultura nipônica, né, isso também era observado durante a Segunda Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial. Então, no Japão, eles são divididos em províncias, e somente aqueles que moravam em uma determinada província juntos, na mesma província, podiam se dar em casamento. Isso ocorreu em outra cultura oriental, né? Então, podia se casar assim, só que não podia se casar com gente de outra província, só podia ser da sua província. E, no caso, é a mesma mentalidade em relação aos judeus, né? Antes, né? Só se casava dentro da tribo, né? Tribo de Judá, então só judeu com judeu. Tribo de Naftali, só entre Naftali e Naftali, e aí sucessivamente, tá? Então, voltando. A partir de Gênesis, na história de Abraão, nós temos a informação de que já era proibido casar-se entre irmãos. E sim, Abraão não mentiu, não mentiu. Eu não tenho aqui o estudo sobre a Sara, né? Sobre a genealogia de Sara, né? Porque eu fui ler, pesquisar, não achei também. Mas tem um estudo detalhado sobre Sara, né? O que era Sarai, né? Mulher, né, de Abraão, né? Eles saíram todos lá de Ur, dos caldeus, e ele não mentiu quando falou: diga a eles que você é minha irmã. Ela era a sua meia, não sei se de parte de pai ou se parte de mãe, mas era a sua meia-irmã, ok? Tá? Assim como Jesus, né? Jesus tinha o quê? Irmãos e irmãs, mas eram seus meio-irmãos e meia-irmãs. Tá? Então, é uma situação, uma configuração familiar muito possível naquela época. Como hoje, né? Como hoje. Sim. Ok? Ok, obrigada. Sim. Tudo bem? Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Baseado nisso que a Sueli falou e essa explicação que o pastor deu, então, por exemplo, o povo os judeus, eles eram consanguíneos com os filisteus, com os saduceus, eles eram um povo só. A diferença são as culturas, porque hoje existe aquela história, tá muito... O pessoal está falando muito na internet a respeito daquele DNA mitocondrial, é isso? Sim. Mas é de Eva. Sim, sim. É de Eva. Sim, né? Mas eles são o primeiro casal, né? Então, eles se reproduziram e o sangue deles, enfim, está em todos nós. Então, dizer que somos o mesmo sangue, a mesma família, não é assim? Uhum. Então, os judeus, os filisteus, os babilônios, eles eram, assim, são consanguíneos, né? Não sei se é essa expressão. Eles tinham o mesmo sangue, eram o mesmo povo. Então, quer dizer que essa diferença que existe é uma diferença
só de cultura? A cultura deles, é isso que eu não entendo muito bem. Bom, em relação ao primeiro casal, todos nós somos descendentes do mesmo casal, ok? Então, por isso que não se fala mais em raça branca, raça negra, raça amarela, mas se fala apenas de raça humana, e quando se faz referência às diferenças, nós falamos de etnias, que é o mais correto, né? Então, no que diz respeito ao primeiro casal, todos somos descendentes de Adão e Eva. Só que o que ocorreu? Depois do dilúvio, né, os 3 filhos de Noé seguiram cada um o seu rumo, né? Então, por exemplo, se diz que Cão, né, é aquele que acabou com seus descendentes, acabou não somente em Canaã, mas também na África, né? Jafé teria seguido na direção da Europa, tá? E Sem, o pai dos semitas, ficou ali também por Canaã, pela terra de Canaã, e mais ao norte e leste, tá certo? E então, Sem é o descendente, é o ascendente dos hebreus, tá? Então, o que ocorreu a partir do dilúvio, né? Todos são parentes, é verdade, todos são parentes, mas houve o quê? Uma distinção, como você bem colocou, cultural e geográfica. Um foi para a África, outro foi para a Europa e outro ficou por ali mesmo, tá? Eu não sei dizer dos filisteus qual é se eles são semitas ou não. Provavelmente não são semitas. Tá? Mas todos descendem daqueles 3 casais que sobreviveram ao dilúvio. Então, você está certo. Então, todos têm esse parentesco. Só que a distinção houve por conta do distanciamento geográfico, por causa de aspectos culturais, mas todos nós, por exemplo, hoje nós estamos aqui no Brasil, nós também somos parentes dos indonésios, mas eles são todos de olhos puxados, então só eu teria essa vantagem de ser, então, chamado de parente dos indonésios, né? Mas todos nós somos, porque fazemos parte, como você mesmo viu, né, do mesmo casal. O que distinguiu foi a questão cultural, sim, foi a questão geográfica, sim, e em especial com Israel, foi que Deus tinha separado Israel, né, para ser o seu povo que levaria o seu nome. Então, o que ocorreu com Israel, né, que acabou assumindo esse privilégio, acabou também tendo orgulho disso, de ter sido escolhido de uma maneira especial por Deus, e aí elevou, né, a questão de povo escolhido para a raça, né? Então, a raça deles é a raça pura, né? Esse foi o problema de Israel. Mas, sim, todos partem do mesmo ponto, né? Então, Adão e Eva, e depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé, Cão, Jafé e Sem. Não sei se te ajudei. Eu vou, quando eu encontrar, eu já tenho algumas anotações aqui, estiver lá naquele terceiro portão lá, né, todos para perguntar para Deus diretamente as coisas, então uma das perguntas que eu vou fazer para ele, né, por que esse povo em especial, entendeu? Porque se todos têm a mesma descendência, né, todos têm o mesmo sangue, pai, o mesmo sim. DNA, eu não sei se é essa a expressão correta, mas por que esse povo, enfim, entendeu? É a minha Israel, dúvida. né? Por que Israel, né? Primeiro, tem uma doutrina que muita gente não gosta, que a gente estuda em teologia sistemática, que é a doutrina da soberania de Deus. Ela é reforçada lá em Romanos capítulo 9. Porque, assim, Deus, ele escolhe e acabou, entendeu? Ele seleciona e acabou, ele não tem que dar satisfação. Então, isso ofende a muitos intelectos, né? Por que é que é assim? Né? É assim porque Deus é soberano, né? Agora, em relação a Israel, para baixar a bola deles, né? Moisés, então, o próprio Moisés, né? Capítulo 7,
versículo 6 e seguinte, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Aí eles ficaram todos cheios, né? Aí ouça o versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, Israel não tinha nenhum currículo para dizer, ó, nós merecemos, né, ser escolhidos por Deus. Muito pelo contrário. Vocês eram a menor nação que existia. Escravos, trabalhando como escravos lá no Egito, né? Ele escolheu debaixo do seu decreto soberano de escolher. Eu escolhi. E isso ofende, né, para muitos. Mas por quê? Porque eu quis. Entenderam? Romanos 9 é o capítulo mais, assim, mal digerido por certas mentes, né? Mas por quê? Né? A gente faz aquela... Por quê? Porque, assim, a gente não gosta quando os nossos pais respondiam assim para nós, né? E também os nossos filhos também detestam quando nós respondemos assim para eles. Por quê? Porque sim, né? Então, no capítulo 9 de Romanos, né? Vamos destacar aqui, né? Versículo 19, 9 e 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Osés, chamei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, quem somos nós? Nós somos o quê? Nós somos o barro. Ele é o oleiro. Então, vai discutir o quê? Então, esse capítulo deixa muita gente com a orelha em pé, ou passa por cima e não lê capítulo 8, que é bonito, né? Capítulo 8 de Romanos é bonito, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É lindo o capítulo 8. Mas quando chega no 9, mas como assim? Né? Como assim? É assim mesmo. Ele até fala de Jacó e Esaú, né? Um pouco antes, né? Ele diz assim, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Antes dele ter nascido. Né? É como se Deus dissesse assim, e pega eu. Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. E aí? Pastor, sim. Não, só uma observação. Uma coisa que eu vejo na Bíblia, diferente do povo de Israel, é que eles eram monoteístas, né? Um Deus só. Enquanto os outros, né? O pastor citou aí de Esaú, né? Esaú, né, foi para uma outra terra, obviamente, né? E às vezes até o pecado faz separação de Deus, né? Mas o povo de Israel, mesmo sendo falho, tudo, eles tinham um Deus só, né? Diferente dos pagãos, dos gentios que procuravam outros deuses.
eu observo uma diferença muito grande nisso. Ter um Deus só, né? Sim, eles foram separados para adorar um único Deus, mas falharam várias vezes nesse sentido, como os outros povos pagãos. Eles só vão se curar depois do exílio babilônico. Depois de 70 anos na Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém, eles nunca mais foram idólatras, nunca mais adoraram outros deuses. Se tornaram o povo do livro. Mas até o cativeiro babilônico, o maior pecado de Israel era a idolatria, né? Então, assim, essa marca boa do povo de Deus só a partir da volta do exílio, porque até o exílio eles também caíam como os demais povos, né? Que Deus tinha que estar sempre ali castigando, disciplinando para eles se manterem adorando um único Deus, né? Até o cativeiro babilônico, Deus estava ali com as rédeas ali para doutrinar, disciplinar o povo para manter-se adorando o único Deus. A Miriam está fazendo perguntas pelo chat. Miriam, eu vou responder você, então, depois, tá bom? Mando para você a resposta, a pergunta, deixa eu ver a pergunta também, né? Caim foi amaldiçoado por Deus e a descendência de Caim foi separada. Tudo indica que sim. Tudo indica que Caim teve, os descendentes de Caim foram seguindo outros caminhos diferentes de Sete, o filho que nasceu em lugar de Abel, a quem ele, Caim, havia assassinado. Ok? Muito bem, vamos encerrar, né? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Não se esqueçam do Nenex, tá? Passou por problemas com a Covid, não pôde fazer as visitas hospitalares, agora ele pode, mas agora ele está com medo, né? Porque lá no hospital que foi aberto para ele trabalhar está em Ribeirão Pires, e você sabe como está Ribeirão Pires, né? Colapsado. Então, vamos orar pelo ministério, então, do Nenex, e nós levantamos esse curso aqui exatamente para apoiá-lo financeiramente, ok? Então, não se esqueçam dele. Muito obrigado pela atenção, todos, né? De São José dos Campos também, né? Deus abençoe a todos. Grande abraço.